Você faz ideia de quantas mulheres foram ensinadas a esperar por um salvador? Desde muito cedo, a ideia de que uma figura virá para resgatá-la do caos, da dor, da solidão ou da própria intensidade é sutilmente semeada no inconsciente feminino. Essa crença, profundamente arraigada em narrativas culturais, contos de fadas e projeções sociais, aprisiona muitas mulheres em um ciclo de dependência emocional disfarçado de romantismo. No entanto, há aquelas que um dia acordam e despertam com uma clareza inquietante. Elas não querem ser salvas, querem ser livres. Essa mulher que recusa a mão estendida do Salvador não é rebelde por natureza. Ela é selvagem, e selvagem aqui não significa indomada no sentido caótico, mas inteira, enraizada em si. É a mulher que percorreu os corredores escuros da própria psique, enfrentou os espelhos quebrados da infância, dialogou com suas sombras e aprendeu a dançar com elas, em vez de escondê-las. Na linguagem de Carl Jung, ela é o arquétipo da mulher selvagem, uma força psíquica primordial, instintiva, que representa não apenas a natureza autêntica da alma feminina, mas sua resistência à domesticação emocional. Enquanto a mulher condicionada procura ser validada por um olhar externo, a mulher selvagem é movida por um fogo interno que não se curva diante do afeto condicionado ou da promessa de proteção. Ela não implora. Não porque não sinta medo, dor ou desejo de colo, mas porque não negocia sua essência em troca de companhia. Ela sabe que se um amor exige que ela se encolha, se apague ou se silencie, então não é amor, é controle disfarçado. E sua alma já foi acorrentada por tempo demais para aceitar novamente esse tipo de prisão afetiva. Quando ela se recusa a ser salva, desafia o ego masculino em seu ponto mais vulnerável, a necessidade de ser indispensável. Muitos homens ainda confundem amor com poder, cuidado com domínio. Diante de uma mulher que não precisa ser reparada, alguns se sentem invisíveis, desarmados, deslocados, porque ela não representa mais a chance de serem heróis. Ela exige que sejam inteiros. E é aí que começa o verdadeiro desconforto. Porque essa mulher não exige nada, mas também não aceita pouco. Seu silêncio não é vazio, é uma prova de presença. Sua ausência não é punição, é consequência. Ela se ausenta para preservar a si, não para manipular o outro. E isso, para quem nunca aprendeu a lidar com amor não condicionado pela fragilidade alheia, é uma ameaça. Na jornada da individuação, aquele processo descrito por Jung, em que o ser humano integra todas as suas partes, inclusive as que foram reprimidas, essa mulher é um espelho vivo. Ela força o outro a se olhar, não com palavras, mas com o reflexo de sua autonomia emocional. Sua recusa em ser salva convida o outro a se salvar também, ou a partir. Porque, no fundo, a mulher selvagem não quer carregar ninguém. Ela deseja caminhar ao lado, e quem não entende isso, inevitavelmente tenta controlá-la, amansá-la ou diagnosticar sua independência como frieza. Mas não é frieza, é integridade. É o resultado de uma alma que queimou em seu próprio fogo e sobreviveu. Essa mulher que não se deixa resgatar já conheceu o fundo do abismo. E não foi ninguém que a puxou para fora. Ela se reconstruiu entre ruínas, com as mãos sujas de memórias e o coração latejando de ausência. Não é orgulho que a impede de aceitar ajuda, é memória. Memória de todas as vezes em que aceitou ser salva e no processo foi apagada. Quando ela recusa o gesto heróico, não é desprezo, é proteção. Uma defesa psíquica profunda que separa o genuíno do condicionamento. Ela não suporta mais relações que a confundem com um projeto inacabado. E é exatamente por isso que sua presença incomoda. Ela interrompe o ciclo, onde o masculino muitas vezes ainda tenta se reafirmar como imprescindível ao bem-estar da mulher. Na estrutura arquetípica, essa mulher evoca Lilith, Ártemis,
a loba que amamenta e abandona quando o filhote já pode andar. Ela não se doa até ser sugada. Ela entrega presença até onde existe reciprocidade. E quando sente que o vínculo exige que ela corte suas raízes, ela parte, sem escândalo, sem vingança, sem anúncio. Apenas vai. E essa saída silenciosa ecoa como um trovão na psique de quem acreditou que ela estaria sempre disponível, sempre salva, sempre acessível. No inconsciente coletivo, o feminino ainda é associado à entrega irrestrita, à doçura eterna, à espera resignada. Mas essa mulher é feita de outra matéria. Ela ama intensamente, mas não se trai por amor. E ao fazer isso, ela se torna uma espécie de oráculo, um lembrete vivo de que o verdadeiro encontro só acontece entre dois inteiros, não entre um ferido e um curador, não entre um carente e um nutridor, mas entre dois que se reconhecem, não pela metade que falta, mas pela completude que transborda. Na lógica junguiana, a mulher que se recusa a ser salva está mais próxima do processo de individuação do que aquela que ainda busca validação externa. Ela já enfrentou a ânima negativa, a parte de si que reproduzia padrões de submissão, dependência, vitimização, e ao integrá-la, emergiu com a clareza brutal de quem não tolera mais amar em pedaços. Seu amor exige presença, consciência, maturidade. E por isso é raro. Ao se recusar a ser salva, ela convida o outro à autossuficiência, não como isolamento, mas como base sólida para o verdadeiro vínculo. Ela não quer ser muleta, quer ser parceira. Não quer ser adorada, quer ser vista. Não quer ser protegida de si, quer ser celebrada por tudo que é, inclusive pelas partes que assombram, que ardem, que desafiam. Para o homem que ainda está preso ao arquétipo do Salvador, esse tipo de mulher é um terremoto. Ela desmorona estruturas antigas, dissolve ilusões e exige um novo tipo de presença, vulnerável, real, imperfeita. Muitos fogem. Alguns tentam enquadrá-la, poucos permanecem. E são esses poucos que descobrem, com assombro e reverência, que amar uma mulher que se recusa a ser salva é ser chamado a salvar a si mesmo. Na simbologia da psique, essa mulher representa o início de um novo ciclo arquetípico, a transição da donzela para a soberana. Ela já foi a que esperava, a que acreditava em promessas, a que se moldava para ser escolhida. Mas um dia, no silêncio do abandono ou no calor da decepção, algo dentro dela despertou, não em fúria, mas em clareza. Foi nesse momento que a mulher selvagem, outrora adormecida, emergiu. A mulher selvagem não é a oposta da mulher amorosa. Ela é a verdade mais pura do feminino não domesticado, o feminino que não se submete para ser aceito. É a mulher que honra seus instintos, que ouve seus pressentimentos, que sabe quando partir é amor próprio e não orgulho. É ela quem sente o cheiro do perigo emocional antes que ele se manifeste em palavras. E quando o corpo grita o que a mente ainda tenta negar, ela escolhe partir, mesmo que doa. Na linguagem de Jung, essa é a mulher que já passou pela noite escura da alma. Ela já mergulhou na própria sombra, enfrentou o abandono ancestral, acolheu a criança interior ferida e escolheu, não sem dor, cortar os laços que a aprisionavam ao papel de salvadora, cuidadora, mártir emocional. Agora, ela exige consciência. Não porque se ache superior, mas porque compreendeu que amar sem consciência é sangrar devagar. Ela não faz jogos, não espera mensagens, não implora presença. Seu silêncio é a linguagem da maturidade emocional. Ele diz, eu estou aqui, mas não a qualquer custo. E esse silêncio é mal interpretado por muitos, confundido com frieza, com desdém, com indiferença. Mas ele é, na verdade, o eco de uma alma que não quer mais repetir histórias onde precisa diminuir-se para ser amada. No fundo, o que incomoda é que essa mulher não precisa mais. Ela quer. E querer é liberdade. Ela quer um encontro que seja lar,
não prisão. Um vínculo que alimente, não sugue. Um amor que veja além do corpo, que toque a alma, que respeite o espaço onde ela dança com sua essência. Por isso, quando ela se recusa a ser salva, não está recusando o amor, está exigindo a sua versão mais honesta e inteira. E para o homem que a observa de fora, talvez confuso, talvez encantado, resta uma escolha. Ou ele cresce, ou se afasta. Porque não há mais espaço para meias presenças ou metades emocionais. O arquétipo da mulher selvagem convida o masculino a transcender a figura do herói e a encarnar o sábio. Aquele que não salva, mas sustenta. Aquele que não invade, mas compreende. Que não tem medo da intensidade, mas se compromete com a verdade que ela carrega. Nesse pacto silencioso com a própria alma, ela não abre mão de si. Ela ama sim, intensamente, mas só permanece onde o amor não exige sua mutilação emocional. E quando parte, o faz sem estardalhaço, porque sua ausência fala a língua da alma, revela o que as palavras jamais poderiam dizer. O feminino selvagem é, antes de tudo, cura, mas só para quem está pronto para morrer para o velho, para a ilusão, para o controle, para a dominação e renascer no mistério do encontro verdadeiro. Há algo profundamente inquietante no brilho sereno dos olhos de uma mulher que já não espera ser salva. Não é arrogância, nem resistência por capricho, é memória ancestral gravada em sua carne e alma. A mulher que se recusa a ser salva carrega dentro de si todas as mulheres que um dia se curvaram para caber em histórias que não foram escritas por elas. E é justamente por ter vivido essa herança de silenciamentos, de autoabandono, de amor sacrificado, que ela decide romper o ciclo. Não é fácil para o mundo moderno, onde o imediatismo emocional se mistura à carência disfarçada de romance, compreender essa mulher. Ela não se encaixa nos padrões, não responde às expectativas e, acima de tudo, não tem pressa. Porque quem já mergulhou fundo na própria dor, aprendeu a respeitar o tempo da alma. Ela não corre. Ela caminha com firmeza, ainda que com o coração exposto. Ela sabe que o verdadeiro amor não acontece no barulho das urgências, mas no silêncio, onde há espaço para a autenticidade florescer. E é nesse silêncio, profundo, firme, quase desconfortável, que muitos homens se perdem. Acostumados a salvar, a consertar, a dominar, se veem desarmados diante de uma mulher que não precisa ser moldada, que se basta, mas ainda assim escolhe amar. Esse é o ponto de ruptura, o momento em que o ego masculino é confrontado pela própria sombra. Porque o arquétipo da mulher selvagem não aceita projeções, ela as devolve. Não permite que um homem a veja como uma extensão de sua fantasia, nem como um espelho para curar suas próprias feridas. Ela exige presença real, emocionalmente madura. Exige que ele se veja, e isso assusta porque ela não finge. Ela não faz doçura para ser aceita, não disfarça sua intensidade, não amortece suas palavras para proteger egos frágeis. Sua essência é crua, real, bela justamente porque não se encaixa no que esperam dela. E é nesse estado de verdade que ela se torna perigosa. Não porque destrói, mas porque revela. Ela revela o quanto muitos ainda não estão prontos para amar sem controlar. O quanto o afeto de verdade exige coragem para lidar com a liberdade do outro. O quanto uma mulher que sabe quem é não pode ser possuída, apenas escolhida, todos os dias, por alguém que também se escolheu. A mulher selvagem não é rebelde por natureza, mas por sobrevivência. Ela precisou desaprender a se silenciar para reaprender a se escutar. Precisou quebrar a dependência emocional para finalmente sentir prazer na própria companhia. Precisou desapegar da ilusão do amor romântico para compreender a potência do amor consciente. E agora, depois de tudo isso, ela olha o mundo nos olhos, não com desafio, mas com inteireza.
Quem se aproxima dela precisa entender que ela não tem medo da solidão, que já caminhou por desertos internos e saiu de lá mais inteira do que entrou, que não vai mendigar atenção, não vai implorar por reciprocidade, não vai se submeter para ser validada. E é justamente por isso que sua presença é tão magnética, porque não se trata do que ela oferece, mas do que ela é. E quando ela ama, é com o corpo, com a alma, com o instinto e com a lucidez de quem sabe. Amar não é se abandonar por ninguém, mas se honrar ao lado de alguém que também se honra. Ela é o espelho da liberdade que muitos temem. A mulher que não deseja ser salva carrega em si a lembrança de quando tentou se encaixar, de quando amou com as mãos atadas, de quando ofereceu sua luz inteira a quem só sabia viver nas sombras. Por isso, agora, ela guarda o próprio fogo com reverência. Não por orgulho, mas por sabedoria. A mulher selvagem é aquela que já teve o coração dilacerado por promessas feitas no calor da carência e desfeitas no frio do egoísmo. Já esperou por quem nunca voltou, já chorou por quem nunca mereceu e já acreditou que precisava ser menos para ser escolhida. Até que um dia escolheu a si mesma. Não como vingança, mas como renascimento. Dentro dela mora a memória do abandono, mas também a coragem do retorno. Ela voltou de cada queda mais consciente, mais lúcida e menos disposta a implorar por migalhas emocionais. Porque entendeu que o amor verdadeiro não pede imploração, pede presença, pede maturidade, pede um encontro de inteiros, não uma busca desesperada por metades que se completam. E quando um homem a encontra, ele sente. Não há como não sentir. Seu silêncio não é vazio. É presença densa. Seus olhos não pedem, convidam. Sua ausência de carência desarma, porque ela não precisa convencer ninguém de seu valor. Ela sabe. Ela respira isso. Está no modo como caminha, no modo como escuta, no modo como diz não sem medo. Mas aqui mora o grande paradoxo. É justamente por não querer ser salva que ela cura. Não por intenção, mas por consequência. Ao recusar ser o projeto de redenção de alguém, ela força o outro a olhar para si mesmo. Ao se manter inteira, ela revela as partes partidas no outro. E nesse choque entre a completude dela e o vazio dele, algo começa a se transformar, se o outro tiver coragem. Muitos não têm. Muitos fogem, atacam, desvalorizam ou tentam colocá-la em caixas menores, porque não conseguem suportar o reflexo que ela oferece. Mas aqueles que ficam, e não apenas ficam, mas crescem, descobrem que amar uma mulher selvagem não é domá-la. É aprender a dançar com a sua liberdade. Essa mulher não exige garantias, não faz joguinhos, não quer promessas, quer presença. Alguém que não se assuste com a profundidade do que ela sente, com a intensidade do que ela pensa, com a verdade do que ela é. Alguém que entenda que estar com ela não é caminhar ao lado de uma companheira dócil, mas de uma alma viva, que se move por instinto e consciência. Amar essa mulher exige abdicar do controle, do script, da necessidade de ser o herói. Ela não precisa de heróis, precisa de homens reais, dispostos a se despir das armaduras, das defesas, das máscaras, dispostos a viver um amor que não anestesia, mas desperta, que não promete para sempre, mas honra o agora, que não sufoca, mas expande. Porque a mulher que se recusa a ser salva já entendeu. Ela não nasceu para ser completada, ela nasceu para transbordar. E quem não estiver pronto para se afogar nesse transbordamento, que aprenda a nadar ou siga seu caminho. Em cada recusa, ela reafirma uma verdade interior que o mundo tentou fazer com que esquecesse. O amor não é uma concessão de identidade, mas uma comunhão de inteirezas. Não se trata de encaixe, mas de reconhecimento mútuo. E ela não aceita mais viver nos moldes de uma afetividade que exige autoabandono como prova de entrega.
A mulher selvagem não levanta muros, ela cultiva florestas, e quem quiser se aproximar, que venha com respeito e pés descalços, disposto a sentir o chão que ela habita. Porque não há como tocá-la sem tocar a si mesmo. Ela não permite contato superficial. Sua energia é visceral, pulsante, um convite ao mergulho, e é nesse mergulho que muitos se assustam. Não porque ela os fere, mas porque os obriga a sentir. Ela é a guardiã daquilo que o inconsciente coletivo insiste em silenciar. A mulher que não pertence, a mulher que não espera, a mulher que não cede. O arquétipo da mulher selvagem, estudado por Jung e ecoado em tantas culturas ancestrais, é uma força de vida autônoma, ligada à intuição, ao instinto e à verdade nua. Ela é a loba que reconhece a trilha mesmo quando tudo parece perdido. E é por isso que tantos homens a desejam, e ao mesmo tempo a temem, porque ela não adula o ego. Ela confronta, com ternura sim, mas também com firmeza. E nesse confronto, algo se rompe dentro daquele que ainda busca se sentir homem. Apenas quando há uma mulher menor ao seu lado. Com ela isso não é possível. Ela não diminui seu brilho para caber. Ela não silencia sua voz para evitar conflitos. Ela não simula doçura para ser mais palatável. E mesmo quando ama, ela permanece livre. Seu amor não é prisão, é expansão. Mas essa liberdade assusta, porque ela pode escolher partir, pode escolher o silêncio, pode escolher não mais cuidar, não mais insistir, não mais esperar. E quando ela faz isso, não o faz por orgulho, o faz por lealdade à própria alma. Quem viveu muito tempo sendo salva tem dificuldade em aceitar que ela não precise de resgate, que talvez ela seja, ela mesma, o sopro que desperta. Não por querer salvar, mas por provocar transformação. E isso exige coragem. Porque amar essa mulher é também aceitar morrer. Morrer para os próprios padrões, para as próprias ilusões, para os próprios apegos infantis. E renascer em uma relação onde o amor não é muleta, mas alicerce. Ela não quer um amante que se ajoelhe para agradar, nem um herói que tente domá-la. Ela quer alguém inteiro, que a encontre no meio da floresta da própria alma e diga: não venho te salvar, venho caminhar contigo. E é aí que a magia acontece. Quando duas forças selvagens se reconhecem sem medo, sem necessidade de moldar, sem urgência de mudar. Quando o amor deixa de ser disputa de controle e passa a ser território de expansão. Quando ambos percebem que não há prisão mais cruel do que o medo de ser quem se é, e não há liberdade maior do que ser amado exatamente por isso. Esse é o verdadeiro poder da mulher que se recusa a ser salva. Ela ensina, com a própria existência, que o amor não se pede, se escolhe. E que ser livre assusta sim, mas assusta mais viver acorrentado a afetos que sufocam. Ela atravessou desertos emocionais e, em cada passo, aprendeu a decifrar os próprios silêncios. Enquanto muitos buscavam amores que anestesiam, ela buscava o tipo de vínculo que desperta. Por isso, quando ela se recusa a ser salva, não é arrogância, é maturidade emocional. Ela não despreza o cuidado, mas rejeita qualquer tentativa de moldar sua essência sob o disfarce do afeto. Essa mulher compreendeu que o amor genuíno não invade, não arrasta, não exige performance. O amor verdadeiro observa com reverência e se aproxima com respeito. E esse entendimento, tão raro e profundo, transforma toda a dinâmica das relações ao seu redor. Ela não entra em guerra por atenção, nem disputa espaço com egos frágeis. Ela simplesmente não negocia sua alma por companhia. Dentro de si, ela carrega os fragmentos de ancestralidade feminina que resistiram à domesticação emocional. Vozes que foram caladas por séculos, mas que agora ecoam em sua forma de existir. Jung diria que essa mulher
é a manifestação viva da anima integrada, a energia feminina não negada, não projetada, mas finalmente reconhecida em sua completude. Uma mulher que já não precisa se fragmentar para ser aceita, e é exatamente isso que a torna tão enigmática, porque ela não vibra na carência, e sim na completude. Ela não atrai por escassez, mas por presença. Sua ausência ensina, seu silêncio cura. Sua escolha tem peso, e por isso muitos tentam decifrá-la como se fosse um mistério, quando na verdade ela é apenas verdade em estado bruto. Ela não aceita ser salva porque já entendeu que não é vítima, é protagonista. Cada cicatriz que carrega foi conquistada em batalhas internas, enfrentando traumas, desilusões e memórias que tentavam limitar sua expansão. Sua força vem do fato de que ela se curou sozinha, não porque quis, mas porque precisou. E por isso não se curva diante de promessas frágeis. Amar essa mulher é, para muitos, um teste silencioso de maturidade psíquica. Não há atalhos com ela. Ela perceberá qualquer jogo emocional antes mesmo que o outro tenha consciência de estar jogando. Sua intuição não é dom místico, é resultado de uma profunda conexão com sua própria sombra. E quem integra sua sombra reconhece a do outro. Não para julgá-lo, mas para não se perder nele. Ela também não se escandaliza com os recuos alheios. Aprendeu a não tomar como pessoal o medo que muitos sentem diante do amor verdadeiro. Apenas observa. E se afasta, se necessário, sem gritos, sem acusações, sem implorar. Porque o que a move não é o medo da solidão, é o compromisso com sua própria verdade. E ela prefere a própria companhia, ao lado de qualquer um que a faça duvidar de si. Quando ela caminha sozinha, não é porque não ama. É porque se ama o suficiente para não aceitar menos do que merece. Ela sabe que conexões reais não se forçam. Elas florescem no tempo certo, com pessoas certas. E enquanto esse tempo não chega, ela segue, firme, inteira, selvagem. Não para provar algo ao mundo, mas porque esse é o seu ritmo natural. Caminhar livre, amar profundo e jamais se abandonar. Ela aprendeu que o amor mais sólido nasce no espaço em que ninguém é refém. E justamente por isso, ela não se ajoelha diante da urgência de agradar. Não se dissolve em relações que demandam que ela apague sua chama para caber em expectativas alheias. Ela não está interessada em caber, está interessada em expandir. Muitos a confundem com frieza, mas sua frieza, quando aparece, é apenas a expressão do seu limite. É o reflexo de alguém que já entregou demais, que já se rasgou para ser aceita e que agora se recusa a repetir padrões que a exaustem. O silêncio dela não é desprezo, é sabedoria. É a resposta que vem quando não vale mais a pena argumentar com o que não quer ouvir. É a ausência que ensina mais do que qualquer presença forçada. Na linguagem simbólica de Jung, essa mulher já atravessou o ciclo de individuação. Ela se olhou nos olhos, enfrentou sua sombra, nomeou seus vazios e reconheceu sua luz. O que ela oferece ao mundo agora é fruto de integração, não de carência. E por isso, o masculino inconsciente muitas vezes a teme, porque ela não aceita ser o espelho de seus complexos não resolvidos. Ela não será o altar onde ele deposita suas inseguranças. Ela quer presença, não adoração. Realidade, não fantasia. Essa mulher tem sede de alma, e alma não se impressiona com promessas. Alma reconhece alma. Ela quer trocas que nascem do respeito mútuo e da vulnerabilidade compartilhada. E se isso não se manifesta, ela não se dobra. Ela se vai. Não em ruído, não em drama, mas em uma retirada silenciosa que por si só fala tudo o que precisa ser dito. Ela sabe que existem homens que ainda não estão prontos para esse tipo de amor. Homens que confundem intensidade com ameaça, que associam liberdade feminina com descontrole,
que sentem a presença dela como um lembrete incômodo das próprias limitações emocionais. E mesmo assim, ela não diminui sua luz para protegê-los da própria sombra. Ela carrega dentro de si uma verdade incontestável. A mulher que se cura se torna perigosa. Perigosa para um sistema que lucra com mulheres dependentes. Perigosa para padrões afetivos que exigem submissão. Perigosa para quem ainda acredita que amor precisa de controle para existir. E essa mulher, em sua essência indomável, desafia tudo isso apenas sendo quem é. A mulher selvagem não é um ideal romântico. Ela é uma força da natureza, instintiva, emocional, espiritual. Ela existe em cada mulher que já ousou se levantar de um chão onde foi deixada. Em cada mulher que já escolheu o silêncio ao invés do clamor por migalhas. Em cada mulher que decidiu que sua vida era valiosa demais para ser moldada pelo medo. Ela não espera ser compreendida, ela não implora para ser aceita, ela não precisa ser salva. Porque a mulher que se recusa a ser salva é, antes de tudo, aquela que já salvou a si mesma. Ela é o fogo que purifica, o rio que rompe barragens, a floresta que cresce mesmo após ter sido devastada. E ela caminha sempre em frente, como se dissesse ao mundo: a mulher que se recusa a ser salva sabe que há uma diferença abismal entre ser amada e ser consertada. Amor verdadeiro não exige restauração forçada. Ele reconhece feridas, mas não quer moldar a outra pessoa à sua imagem idealizada. E é por isso que ela não se entrega a relações que a tratem como projeto. Ela não quer ser curada pelo outro. Ela quer ser vista na inteireza do que é, força e fragilidade coexistindo, luz e sombra entrelaçadas. Essa mulher vive sob o código do instinto. A mulher selvagem de Jung não é uma figura domesticada, domesticável. Ela pressente antes de compreender, sente antes de nomear. Confia no que vibra no corpo, no que arrepia a pele, no que ecoa nas entranhas. Ela não nega a razão, mas a razão, para ela, é instrumento, não prisão. Ela precisa da lógica, sim, mas não à custa da intuição. E quando ela se afasta, raramente é por orgulho. Geralmente é por amor próprio. É porque identificou que o vínculo não nutre, não honra, não cresce. É porque percebeu que a relação exigia sua mutilação emocional em troca de estabilidade ilusória. E para a mulher que se fez inteira, qualquer troca que a divida é inegociável. Muitos tentam rotulá-la. Fria, egoísta, solitária. Mas, na verdade, ela é apenas livre. E liberdade, para os que ainda vivem presos a papéis e narrativas herdadas, é desconcertante. A mulher que se recusa a ser salva é uma ameaça a todo arquétipo feminino moldado para servir, esperar ou agradar. Ela não serve, não espera e definitivamente não implora. Ela propõe. E se a proposta não for aceita, ela parte, sem rancor, sem ruído, mas com a certeza inabalável de que sua alma não está à venda. A consciência dela é um campo sagrado. Ela reconhece quando alguém entra ali com os pés sujos de imaturidade, de dependência disfarçada de cuidado, de manipulação embalada como amor. Ela vê, percebe e se retira, porque sua missão não é evangelizar homens feridos, nem educar egos em negação. Sua missão é viver com plenitude. E quem não entende isso, a julga. Quem entende, a reverência. Ela pode estar sozinha, mas nunca vazia. Ela pode se recolher, mas nunca se apaga. A solidão para ela não é punição, é repouso. É território fértil, onde ela reencontra seus próprios ritmos, e é ali, nesse espaço íntimo e sagrado, que ela escuta sua verdadeira voz. Não a voz ensinada, esperada ou permitida, mas aquela que vem do útero da alma, a voz ancestral, a voz selvagem. E por mais paradoxal que pareça, é esse silêncio interno que a torna tão intensa. É dele que brota sua clareza, sua firmeza,
sua presença, porque enquanto tantos falam para se afirmar, ela silencia para se reencontrar. E nesse reencontro, renasce sempre mais fiel à própria essência. O arquétipo da mulher selvagem não busca aceitação. Ele exige coragem. Coragem para confrontar o próprio vazio. Coragem para dizer não. Coragem para ir embora, mesmo quando o coração ainda pulsa. Coragem para não implorar por amor, por atenção ou por pertencimento. Porque ela já pertence a si mesma. E quem pertence a si mesma nunca mais se ajoelha diante de ninguém. A mulher que se recusa a ser salva entende que a vida não é uma sequência de resgates. É uma jornada de lembrança. Lembrança de quem ela já era antes do mundo dizer quem deveria ser. Esse tipo de mulher, que caminha com os pés na terra e o espírito em chamas, não quer ser escolhida por medo da solidão, nem aceita por conveniência. Ela deseja algo mais raro, ser reconhecida, não pelo que oferece, mas pelo que é. E é nesse reconhecimento que nasce o verdadeiro encontro. Não o encontro de necessidades complementares, mas o de essências que se veem, onde o outro não chega para completar, mas para caminhar ao lado, sem algemas emocionais, sem expectativas sufocantes. A mulher selvagem não busca quem a salve, ela busca quem a acompanhe, porque salvar pressupõe superioridade. Acompanhar requer presença. No inconsciente coletivo, a figura feminina ainda carrega as marcas de arquétipos desatualizados. A mártir, a cuidadora, a que espera. Mas a mulher selvagem quebra essa cadeia simbólica. Ela não espera, ela age, ela não se sacrifica em nome de uma fantasia de amor. Ela cultiva, escolhe, regenera. O amor que ela oferece não é submisso, é sagrado. É o tipo de amor que desnuda, mas não fere, que desafia, mas não prende, que acolhe, mas não anula. Muitos homens a desejam, poucos a suportam. Não porque ela seja cruel, mas porque ela exige presença real. E a presença real é escassa num mundo que ensina homens a amar sem mergulhar. A mulher que se recusa a ser salva quer alguém que tenha coragem de mergulhar com ela no escuro. Não para resgatá-la, mas para encontrar-se também. Porque ela sabe que toda relação profunda é espelho. Mostra o que há de belo, mas também revela o que está escondido. Ela é espelho, ela é fogo, ela é floresta. Quem a ama de verdade precisa atravessar suas trilhas com humildade. Não com mapas prontos, mas com alma aberta. Porque ela não entrega seu coração a quem tenta controlá-la, nem se deita emocionalmente ao lado de quem não tem maturidade para suportar sua luz. Ela é selvagem, e toda mulher selvagem carrega em si o direito de dizer não, mesmo que o mundo inteiro espere o sim. Se ela se afasta, não é para punir, é para preservar. Ela aprendeu, muitas vezes com dor, que sua energia é sagrada, que não pode mais se doar até o esgotamento, que não vale a pena sangrar por quem não sabe estancar a própria dor. Ela se recolhe porque reconhece o poder de voltar a si mesma, e toda vez que volta, retorna mais inteira, mais consciente, mais dona de si. Essa mulher sabe que não nasceu para caber, nasceu para expandir. E por isso qualquer relação que a oprima será abandonada. Não por frieza, mas por fidelidade a si mesma. Sua lealdade não é ao outro, é a própria verdade. E essa é uma verdade que arde, que limpa, que transforma. Como a floresta que se queima para florescer de novo. Como o silêncio que revela o que as palavras escondem. Ao final, o que ela mais deseja não é amor que a salve, é amor que a sustente, que reconheça sua profundidade sem tentar razoá-la, que a veja selvagem e não tente domá-la, que a ame não apesar da sua força, mas por causa dela. Porque a mulher que conhece sua natureza indomável jamais será posse. Ela é caminho, e quem ousa segui-la ou cresce ou se perde. A mulher que conhece seu valor não corre atrás, ela escolhe quem tem que correr atrás.